Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 21 de janeiro de 2025, nós entramos na fase da lua minguante, a última fase da lua da alunação de Capricórnio. E no dia 29, a gente começa uma outra alunação. Vamos trabalhar outras características. Então, é sobre essa última fase da Lua, a Lua minguante, que nós vamos conversar um pouco nesse vídeo, ok? Eu sou Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Primeiro, lembrando o que é uma lua minguante. Eu sempre gosto de conversar isso com vocês, né? Porque a lua minguante, ela é a fase do recuo, né? Depois da lua cheia, do esplendor da lua cheia, vem uma fase de recuo, de reflexão e de liberação. A gente começa a refletir no sentido de liberar determinadas coisas que nós avaliamos durante todo o início, lá desde o início da alunação de Capricórnio, certo? Então, o que significa, né, essa lua nova? Essa semaninha é um momento para a gente refletir, é um momento para a gente liberar coisa, para a gente deixar coisas irem, para a gente mudar, poder incluir novos hábitos, poder tirar novos hábitos, poder rever relacionamentos que são tóxicos ou situações que estão assim impedindo o nosso crescimento. É o momento de fazer essa avaliação. Então, é interessante a gente fazer e preparar então para o novo que vem ali no dia 29, através da lua nova no signo de Aquário, certo? Então, nesse momento aqui, nós temos uma lua no signo de Escorpião e o Sol está no signo de Aquário. Aqui vocês veem que eu sempre falo para vocês, os aspectos vermelhos são desafiadores e os azuis são harmoniosos. Muitos aspectos desafiadores já desde a lua cheia. Então, aqui ó, na lua cheia, bastante aspectos desafiadores continuando durante a lua minguante. Então, a gente pode rever. Eu vou aqui nesse vídeo analisar dois aspectos que o Sol e a Lua estão fazendo desde a Lua cheia, para a gente poder ter um entendimento até retroativo da semana passada para esta, e durante essa semana de agora, até o dia 29, que é o Sol e a Lua em desafeto com Plutão. É mais nesse sentido aqui que eu vou focar nesse vídeo com vocês, certo? Mas antes vamos falar um pouquinho aqui, ó. Uma Lua em Escorpião, né? O que significa isso, né? A gente sabe que Escorpião é o signo de profundidade emocional e também é um signo de regeneração. Então, a Lua aqui, né, minguando nesse signo, o que ela vai sugerir para a gente? Ela vai sugerir que há uma necessidade de desapegar de velhas feridas, de padrões destrutivos ou emocionais ou emoções tóxicas que já não nos servem mais. Ela está Esse processo ele pode não vir de maneira fácil, ele pode vir de maneira intensa, óbvio, né? De maneira intensa, porque é escorpião, mas às vezes até um pouco agressiva, e a gente tem que cuidar para não ser violenta, porque o Sol também está em conjunção com o Plutão. A Lua faz um desafeto que é uma quadratura, e o Sol não chega a ser um desafeto, mas é um aspecto de tensão, porque ele está em conjunção com Plutão. Mas vamos voltar aqui na nossa Lua. A Lua no signo de Escorpião, ela traz para nós uma intensidade emocional. Ela traz uma intensidade bastante grande e a própria Lua em Escorpião já sugere a introspecção. É a Lua nova que sugere introspecção, e a Lua em Escorpião também sugere introspecção. Então, se nós aproveitarmos a introspecção, podem daí surgir muitos insights profundos sobre questões que possivelmente estavam ocultas dentro de nós, e que nesse momento nós podemos, se nós pararmos para refletir, nós podemos deixar vir à luz. E esse momento também é um momento, né, nessa lua minguante em Escorpião, de nós encararmos verdades
que vem, né, através desses insights que vão vir lá do nosso inconsciente, mas encarar isso com coragem e buscar cura emocional e uma grande capacidade, assim, de nos renovar através justamente desses insights que vêm e de nos desapegar, que é a energia de Escorpião. E a energia do Sol em Aquário já traz para a gente a visão de futuro, ele traz, enquanto a Lua, ela vai trabalhar as emoções profundas e transformações internas aqui, né? O Sol, ele vem nos impulsionar a olhar para o coletivo, para olhar para o futuro, para olhar de forma desapegada, né, para tudo que nos cerca, e o Sol vem iluminar então a importância da inovação, da liberdade e da autenticidade, que são características aquarianas, certo? O Sol também vem iluminar nossa conexão com grupos, que aqui, como ele está em conjunção com Plutão, podem ter mudanças nesses grupos, podem ter transformações nesses grupos, e todas as soluções que nós encontrarmos nesse momento, elas vão ser bastante criativas, porque tanto Plutão quanto o Sol estão no signo de Aquário, certo? Daí essa combinação aqui, pessoal, Lua em Escorpião e Sol em Aquário, né? Quais são, que tipo de desafios que traz para nós essa configuração aqui, né? Porque eles são dois signos fixos. Aquário é um signo fixo e Escorpião também é um signo fixo. Pode criar tensão, né? Porque quadratura significa tensão. Então pode criar tensão entre o quê? Entre o desejo de transformação interna, transformar nossas emoções, transformar o nosso jeito de ser, que é Escorpião, e a necessidade de nos conectarmos com o futuro de maneira mais racional e mais desapegada, que significa Aquário, né? Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre emoção e razão nesse momento aqui, encontrar um equilíbrio para que nós consigamos aproveitar de maneira bastante harmoniosa e benéfica essa última fase da lunação de Capricórnio, certo? Como oportunidades, vem assim, ó, essa semana como um momento bastante potente para nós conseguirmos integrar mudanças internas aqui, né? E nossas mudanças internas há uma visão mais ampla, buscando dessa forma nos alinhar com os nossos valores e com os nossos objetivos futuros. Então, essa é uma grande oportunidade de nós aproveitarmos de maneira benéfica essa quadratura, essa fase da Lua. Nós vamos precisar, né, liberar algumas coisas de forma bastante consciente. Nós vamos precisar, ou podemos nesse período, fazer um planejamento para futuro, né? Ideias de futuro, desde que a gente consiga transformar algumas coisas, e nós podemos olhar para o coletivo de maneira diferente, de maneira desapegada, e desapegando também de preconceitos, de estruturas rígidas que nos impedem de olhar para o coletivo dessa forma mais desapegada, certo? Então, agora eu quero focar um pouquinho nesse aspecto desafiador aqui. Sol, conjunção Plutão, Lua, quadratura Plutão. Nós vamos começar com a Lua em quadratura com Plutão, porque essa quadratura aqui, o Plutão está em Aquário e a Lua está em Escorpião, ela vem assim, ela representa um momento de intensidade ou intensas transformações emocionais que podem estar querendo vir ou já acontecendo dentro de nós, né? E ela traz essas transformações emocionais, elas trazem desafios, né? E desafios relacionados a poder, a controle e a própria necessidade de mudança. Então, as nossas emoções podem estar muito profundas e muito intensas, porque a Lua está em Escorpião, em quadratura com o regente de Escorpião, que é Plutão, certo? Então, essa intensidade emocional bastante profunda.
Porque a lua em escorpião, ela intensifica as emoções, né, como a gente viu ali antes, ela traz à tona sentimentos que estavam ocultos, sentimentos que estavam reprimidos, e em quadratura com Plutão em Aquário, isso pode provocar confrontos internos ou confrontos externos e pode expor para nós mesmos e para as outras pessoas a necessidade de liberação emocional. E pode vir através dos conflitos, tanto internos quanto externos, mas grande capacidade de transformação e grande capacidade de renascimento esse período traz, porque esse aspecto ele vem nos desafiar a lidar com as nossas mudanças e mudanças profundas. Muitas vezes inevitáveis essas mudanças, mas que a gente fica segurando. Só que se a gente ficar segurando, essas mudanças elas poderão ser desencadeadas por eventos externos a nós. Então, mesmo que a gente não queira mudar, a gente vai ser obrigado a mudar, certo? Pode surgir nesse período, desde a lua cheia, vamos avaliar, né? Um desejo de controle bastante grande, né? Sobre situações, sobre pessoas, sobre nós mesmos. E essa necessidade de controle pode gerar conflito e trazer para nós a necessidade de nós aprendermos a confiar no processo de transformação e não querer controlar tudo. E os conflitos de poder, né? Porque Plutão em Aquário, ele enfatiza questões coletivas. Inovação, redes sociais, né? Mas a lua em Escorpião é profundidade pessoal e íntima. Então isso está em conflito. E essa tensão pode se manifestar em disputas entre necessidades individuais e demandas de grupo, demandas do coletivo. Então, um conflito aqui, né? Eu quero ficar comigo em profundidade, mas eu também quero estar com os outros. Mas aí eu não fico comigo, não penso, não reflito. Então, isso pode ser enfatizado nesse trânsito. A gente pode aproveitar esse trânsito praticando o autocuidado, meditando sobre desapego, enfrentando os nossos medos e evitando conflitos desnecessários tanto para os outros quanto para nós mesmos. E apesar de ser um trânsito que dura pouco tempo, ele tem efeitos profundos, então a gente pode aproveitar, mesmo que seja pouco tempo, porque os efeitos desse trânsito são profundos. E daí a gente vai para a conjunção aqui do Sol com Plutão. Porque esse também é um aspecto poderoso e também é um aspecto profundo. Porque o Sol representa a essência, a nossa vitalidade, a nossa consciência, e ele se alinha diretamente com Plutão, porque Plutão é o planeta da transformação, do poder e da regeneração. Então, quando essa conjunção acontece aqui no signo de Aquário, a energia dessa conjunção ganha um tom de inovação e de coletivo e focado em mudanças de paradigma, quebras de valores, quebra de padrões que a gente segurava e mantinha até agora. Então, podem acontecer transformações tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo se nós nos desapegarmos daquilo que a gente tenta controlar, das emoções que a gente tenta controlar, de tudo que a gente tenta controlar. Esse trânsito também pode trazer à tona temas relacionados com poder, com controle e a necessidade de renovação, como eu falei há pouco, né? Tanto no nosso nível individual quanto no coletivo. Mas é uma oportunidade grande de confrontar os nossos medos, de deixar para trás padrões antigos e de abraçar uma nova maneira de ser, como eu falei agora há pouco. Intensidade emocional e psicológica, esse trânsito também traz para a gente, mas é uma oportunidade de confrontar os medos, né? Deixar para trás padrões antigos, abraçar uma maneira nova de ser, esse momento ele vem trazer. Intensidade emocional e psicológica, aqui e aqui, vejam só, né? Como a intensidade vai estar grande nessa última semana, a presença do Plutão aqui, né? Intensifica os nossos
sentimentos e as nossas experiências, tudo fica quadriplicado, quintuplicado. Então, a gente vai sentir as coisas de maneira muito intensa. E há uma tendência assim, ó, a explorar o inconsciente para descobrir motivações ocultas e revelar nossas verdades mais profundas. Então nós podemos mergulhar em nós mesmos, ou até devemos mergulhar em nós mesmos, porque vai ser bastante benéfico. E o trânsito, ele aqui acontecendo aqui em Aquário, ele pode estar indicando mudanças significativas, assim, nas dinâmicas dos nossos grupos, das comunidades, das causas sociais. Então, vamos observar como os nossos grupos estão mudando, se estão se transformando, se estão mudando, se há uma necessidade, se vai haver uma necessidade para o nosso crescimento pessoal de mudança nos grupos. Então, vamos observar com bastante calma e bastante profundidade nesse sentido. Tanto o trânsito da Lua quanto do Sol, ele traz para nós a possibilidade de inovar, mais essa possibilidade de inovar, mais o trânsito do Sol e Plutão. Mas a Lua traz essa necessidade de ruptura com o antigo. Então, nós vamos estar podendo entrar num processo de inovação e romper com as coisas mais antigas que precisam ser rompidas. E nós vamos em busca da nossa autenticidade e do nosso propósito, principalmente aqui com essa conjunção do Sol com a Lua. Pode não acontecer de forma fácil e tranquila, mas é uma grande oportunidade de nós irmos atrás da nossa autenticidade e lutar pelos propósitos que daquelas coisas que a gente mais acredita, certo? Então, essa conjunção, ela pode estar trazendo para nós um chamado para que nós possamos alinhar a nossa vida pessoal e as ações que nós precisamos efetivar no dia a dia com o verdadeiro propósito da nossa vida, especialmente em relação às ideias e às contribuições que nós podemos fazer para o mundo, desde que nós consigamos nos desapegar de tudo aquilo que está criando obstáculo para que a gente possa realmente nos transformar e buscar viver uma vida com mais propósito, com o nosso mais sintonizada com o verdadeiro propósito que nós estamos batalhando, ou que nós estamos buscando, ou que nós já percebemos de caminho de vida para essa existência. Ok, pessoal? Eu podia ter falado em outros trânsitos, mas eu foquei só nesses dois. E o vídeo já ficou bastante prolongado. Por enquanto, era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal.